gente! Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Todos bem? Que bom! Galerinha, hoje, ó, vou até chegar pro ladinho aqui, ó, pra gente ver o nosso conteúdo de hoje. Olha lá que legal. Hoje a gente, deixa eu tirar aqui para, né, tirar essa nuvem aí. Então, pessoal, hoje a gente vai ver o conteúdo de divisão de fração. Professora, como é que eu vou dividir uma fração? É isso que a gente vai ver agora. Porque a fração já é uma divisão de numerador por denominador, certo? E agora, o que a gente vai ver é exatamente como que vai acontecer uma divisão usando uma fração. Então, vamos começar. Eu vou aqui, deixa eu diminuir. Opa, não foi. Não foi, já passou 2 slides e eu ainda não diminuí a professora. Então, olha só. Vamos voltar, né, gente? Que esse aqui... Passei já 2 slides e não consegui diminuir a professora. Então, aqui, ó. Divisão de fração. Esse é o nosso conteúdo de hoje, tá? Então, ó, Paula tinha 2 barras iguais de chocolate. Ela dividiu cada uma dessas barras em 4 pedaços iguais, entregando cada pedaço a um colega de sala. Quantos colegas receberam os pedaços desse chocolate? Aí você vai falar, professora, ficou fácil. Se ela tem 2 barras de chocolate, ela vai dividir em 4 partes uma barra, em 4 partes outra barra. Cada colega vai ficar com um quarto, 4 daqui com 4 daqui, 8 colegas irão receber essa barra de chocolate. É exatamente esse o raciocínio. O que você fez sem perceber absolutamente nada foi exatamente uma divisão. Você entendeu que dentro dessas 2 barras de chocolate cabe 8 vezes um quarto, certo? Então, a gente percebeu a divisão envolvendo um raciocínio que é muito simples de ser feito. Mas vamos ver como que isso acontece no desenvolvimento de exercícios. Então, olha só. O que a gente tem? A gente sabe que eu peguei as 2 barras de chocolate, dividi cada uma delas em 4 partes, aqui em 4 partes, cada colega ficou com um quarto, então, automaticamente eu tenho 8 colegas beneficiados aí com uma barra de chocolate, certo? Observe que um quarto de uma barra de chocolate cabe 8 vezes em 2 barras. Exatamente porque eu tenho 4 na primeira e 4 na segunda. Então, um quarto de uma barra de chocolate cabe 8 vezes em 2 barras de chocolate. Professora, que operação que a gente fez? Olha só, a gente sabe que um quarto cabe 8 vezes em 2 barras de chocolate. Então, nós fizemos exatamente 2 dividido por um quarto. Quando eu faço 2, deixa eu pegar aqui. Ó, quando eu faço 2 dividido por um quarto, eu encontro 8. Foi exatamente o que a gente fez. A gente pegou 2 barras de chocolate, dividimos essa barra de chocolate aqui em um quarto, certo? E aí encontramos 8. Você fala, professora, mas como que isso vai ser possível na conta? Como é que a gente vai desenvolver essa conta? Olha só que interessante. Olha lá, 2, se eu divido por um quarto, é igual a 8. Isso a gente já sabe. Mas, olha lá, 2 vezes 4 é igual a 8. Professora, mas não era quarto, é um quarto. Por quê? Porque quando a gente está dividindo fração, é a mesma coisa de multiplicar pela fração inversa. Ixi, professora, deu ruim. Olha só, não vai dar ruim não, pensa comigo. Eu tenho aqui essa fração, um quarto. O inverso dessa fração, a própria palavra já diz, inverter uma fração. É fazer o numerador virar o denominador e o denominador virar o numerador. Então, o inverso de um quarto é 4 sobre 1. Isso aqui é o inverso da fração. Para você ver se você entendeu. Se eu perguntasse para você, esse 2/3 não tem absolutamente nada a ver com o problema, tá? É só para você fixar o conceito de inverso. Eu tenho aqui 2/3. E eu pergunto para você assim, ó, qual é o inverso de 2/3? Você vai falar o inverso. Eu vou até tirar esse igual, porque não é igual, né?
Vou tirar esse igual aqui. O que a gente está fazendo é inverso. Certo? Então, olha só. Se eu estou trabalhando aqui 2/3, qual é o inverso de 2/3? É 3/2. Professora, o que aconteceu para virar 3/2? Eu inverti a fração. O numerador passou para o denominador e o denominador passou para o numerador. O que a gente fez foi exatamente inversos, certo? Então, foi isso aqui que a gente fez. O numerador passou para o denominador e o denominador para o numerador. Isso chama-se inverso da fração. Depois desse conceito muito bem tranquilo na sua cabeça, aí agora a gente vai voltar aqui para a divisão. O que é a divisão de uma fração? Para que a gente consiga dividir essa fração, eu vou manter a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da outra. Então, olha só, aqui eu não tinha 2 sobre 1 dividido por 1/4. Não era isso que a gente tinha aqui? Agora, para eu resolver essa divisão, eu vou manter a primeira fração, que é 2 sobre 1. Pode colocar só 2, a gente já viu. Então, 2 sobre 1, mantenho a primeira e multiplico pelo inverso de 1/4, que a gente já viu que o inverso de 1/4 é quanto? É 4 sobre 1. Agora, como é que a gente multiplica a fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 4, chegamos então no valor de... Eita, gente, não, esse 8 não deu certo não, professora. Esse tá feio. Vamos digitar. Chegamos, então, em 8. Então, ó, quando eu pego 2 e divido por 1/4, como que eu chego em 8, professora? Como que eu chego em 2 vezes 4? Porque todas as vezes que a gente for dividir uma fração, eu vou manter a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Gente, não esqueça isso. Você vai usar isso por muitos e muitos anos aí. Pelo menos até o 3º ano do ensino médio, você vai trabalhar com isso, tá? E se você ainda for fazer algum curso superior que envolva cálculo, que tenha uma disciplinazinha de cálculo, você vai levar ainda as frações, adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, isso não é um conteúdo que você pode deixar para amanhã. Ah, esse conteúdo eu vou aprender amanhã. Não vai, tem que aprender agora. Tudo bem? Porque você vai usar. Então, vamos apagar tudo isso e vamos partir. É o que a gente estava falando, ó. Dividir por 1/4 é o mesmo que multiplicar por 4. E dividir por 1, ou seja, multiplicar pela fração inversa, que é 4 sobre 1. Tudo bem, gente? Isso aqui que a gente está falando foi exatamente o que eu acabei de explicar, tá? Então, se você não entendeu, dá uma paradinha agora, volta, porque esse início é muito importante. Eu vou reprisar, vou falar novamente nos outros slides, vamos fazer outros exemplos, mas é importante você entender esse conceito, tá certo? Então, vamos para a próxima. Olha lá, vamos fazer mais uma. Qual é o quociente da divisão de 1/3 por 2? Eu quero saber, se eu pegar 1/3 e dividir por 2, quanto que vai dar? Então, olha só, aqui eu tenho uma fração, certo? Essa fração ela foi dividida em 3 partes, eu tenho um todo, esse todo foi dividido em 3 partes e eu peguei uma parte, que equivale a esse 1/3 aqui. E eu quero dividir esse 1/3 em 2 partes aqui, ó. Quando eu dividir esse 1/3 aqui em 2 partes, quanto vai ficar para cada lado? É mais ou menos isso que a gente está querendo saber. Então, olha lá. Opa, olha que legal. Eu tenho aqui, ó, eu já dividi 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E agora eu tenho 1/6 aqui. E aqui eu vou ter mais 1/6, que vai ser equivalente, ó, a 1/3, certo? Então, se eu pegar 1/3 que representa o meu inteiro, eu quero saber, se eu dividir 1/3 por 2, o que vai acontecer? Quantas vezes esse 1/6 cabe dentro do 1/3? Essa é a pergunta que fica. Então, olha só. Eu vou pegar 1/3 e vou dividir por 2. Não era essa nossa pergunta inicial? Qual é o quociente? Quociente é o resultado da divisão de 1/3 por
2. Então, eu peguei 1/3 e dividi por 2. E a gente encontrou, olha aqui, a gente encontrou 1/6. Professora, como é que eu encontrei esse 1/6? Lembra do que eu falei agorinha? Eu vou manter a primeira fração, então vou manter a primeira fração, que é 1/3, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 2? Vou escrever aqui, ó. Inverso de 2, ele é 2 sobre 1, certo? Então, se é 2 sobre 1, eu vou inverter isso daqui e vai ficar exatamente igual a 1/2. Tudo bem, gente? Então, vai ficar igual a 1/2. Essa fração aqui, 1/2, é exatamente o inverso de 2. O inverso de 2 é igual a 1/2, tá? Então, agora eu vou pegar a primeira fração, tá vendo que eu coloquei exatamente igual? E vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 2, a gente viu que é 1/2. Então, quando eu faço 1 vezes 1, dá 1. Dividido 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, quando eu divido 1/3 por 2, é a mesma coisa de multiplicar 1/3 vezes 1/2, que equivale, então, a 1/6. Tudo bem? Lembre-se, qual é a regrinha da divisão? Mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Tudo bem? Então, vamos seguir. Mas, ó, na divisão de uma fração por outra, multiplicamos a primeira pela fração inversa da segunda. Então, olha só, 1/3 dividido por 2, por que vai dar 1/6? Porque eu vou pegar 1/3, que já está aqui, vou multiplicar pelo inverso de 2, como a gente fez lá no slide anterior. Qual é o inverso de 2? 1/2. E aí eu faço a multiplicação numerador com numerador, denominador com denominador, e ao fazer essa multiplicação, eu encontro o valor de 1/6. Não esqueça que essa fração 1/2, professora, de onde surgiu essa fração 1/2, professora? Essa fração 1/2, gente, é exatamente o inverso do 2. Professora, 2 não é fração. Sim, eu posso colocar aqui, ó, 2 sobre 1. Pronto, é uma fração, certo? Lembra que quando eu tenho um número natural, um número inteiro, qualquer que seja ele, todo o denominador dele vai ser 1, então eu estou fazendo a inversão. Então, o que é numerador vai passar a ser denominador e o que é denominador vai passar a ser numerador. Ficou claro? Então, vamos para a próxima. Olha só, agora o que ele fala, ó? Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 1/2, que é a fração inversa de 2. Logo, a metade de 1/3 é 1/6. Tudo bem, gente? Então, vamos passar. Olha lá, agora o que a gente tem? Vou botar um pouquinho mais para cá, porque agora eu quero que vocês efetuem essas divisões, ó. 4/5 dividido por 3, 7 dividido por 1/8, 12 dividido por 3/5, certo? E aqui, ó, vamos ver um outro exemplo? Qual é o quociente da divisão de 3/5 por 1/10? Quociente, lembrem-se, resultado da divisão. Vou até colocar aqui, ó. O que é o quociente, professora? É o resultado... Eita, ficou feio. Resultado da divisão. Certo? Lembra que uma divisão tem o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Professora, como assim? Quando eu pego, por exemplo, 5 e divido por 2, esse carinha aqui é o dividendo. Esse aqui é o divisor. O valor que a gente vai encontrar aqui, esse 2,5, esse valor aqui é o quociente. E no caso aqui não vai ter resto, né? O resto é 0.
mas se tivesse o resto, ele apareceria aqui. Então, não esqueça, dividendo, divisor, aqui é o quociente, e aqui, se tiver, é o resto. Ou o resto zero também, né? Pode ser. Então, aqui foi só para a gente lembrar o que é importante, né? É muito importante a gente lembrar os nomes aí que cada um desses elementos possui. Então, olha só, vou arriscar de novo aqui eu escrevendo. Gente, eu tô até gostando, sabia? Eu acho que eu tô escrevendo bem bonitinho. Tô até ficando orgulhosa de mim. Nem preciso mais ficar digitando. Aí agora eu vou fazer e fica horrível. Vai ficar bonito. Então, olha só. Eu tenho aqui 3/5 por 1/10. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3/5. O 3/5. Nessa vida, gente, tudo é prática. E vou dividir por 1/10. É isso que a gente vai fazer. Professora, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a primeira fração, que vai ser 3/5, e vou multiplicar pelo inverso de 1/10. Agora vem comigo aqui, ó. Eu quero inverso, vou fazer separado. Inverso de 1/10. Então, vem cá, ó. O inverso de 1/10. Só porque eu falei que eu estava craque, o meu 1 ficou feio. Lembra que numerador vai virar o denominador e o denominador vai virar o numerador? Então, isso daqui vai ficar como? Vai ficar 10 sobre 1. Então, aqui, ó, eu vou manter a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 1/10? É 10. Eu posso somente colocar o 10 aqui, ou eu posso colocar o 10 sobre 1. Como é que a gente multiplica a fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Professor, eu enxerguei aqui que eu poderia simplificar. E aí, vamos então para a simplificação num segundo momento. Não enxerguei simplificação, professora, o que eu faço? 3 vezes 10, 30. 5 vezes 1, 5. E agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que simplificar o final, né? Porque as frações precisam ser irredutíveis. Então, 30 dividido por 5 dá 6. Ou seja, 3/5 dividido por 1/10 equivale a 6. Tudo bem? Professora, se eu tivesse enxergado a segunda forma de fazer, usando, galerinha, o cancelamento. Opa, professora, eu poderia cancelar esse carinha aqui com esse carinha, dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. E olha lá, eu chegando no mesmo resultado. O que me sobrou? 3 sobre 1. Ó, 3 sobre 1 vezes 2 sobre 1. Não foi essa fração que me sobrou? E quanto que é 3 vezes 2? 3 vezes 2, 6. Olha, que legal, os resultados são iguais, graças a Deus, né, gente? Se não fosse igual, estava errado. Porque independente da forma com que a gente faça, a gente tem que chegar no mesmo resultado. Tudo bem? Então, 3/5 dividido por 1/10 equivale a 6. Agora eu vou apagar tudo isso aqui e vamos aqui para os nossos slides. Então, olha só, o que a gente tem? A gente tem quantas vezes 1/10 cabe em 3/5. Eu quero quantas vezes esse 1/10 cabe aqui no valor de 3/5. Então, o que a gente tem? Ó, eu tenho aqui um inteiro, que foi exatamente o representado, né? Eu tenho um inteiro, dividi esse inteiro em 5 partes e peguei 3 partes. Só que agora eu não quero pegar esse 3/5 e quero dividir por 1/10. Então, eu tenho que dividir esse mesmo inteiro em 10 partes iguais, e aí eu vou verificar quantas vezes esse 1/10 cabe aqui dentro do 3/5. Imagina, gente, a gente fazer esse processo todas as vezes que a gente fosse fazer uma divisão. A gente ia gastar um tempo enorme, muitas vezes, fazendo aí a olho nu, sem uma régua, né, sem um material adequado, a gente erraria. Então, tem um método que é esse método bem prático, que é, ó, percebemos que 1/10 cabe 6 vezes dentro de 3/5. Se a gente contar aqui, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente percebe que 1/10 cabe exatamente 6 vezes aqui dentro de 1/5. Mas eu não preciso desenvolver dessa forma. Essa forma é interessante para a gente entender por quê. Deus acordou e falou, oi, bom dia, a partir de agora vamos dividir fração assim? Não, tem uma explicação matemática e é muito importante que você entenda. Mas também é importante que você entenda que você precisa agilizar o seu raciocínio. E aí a forma que a gente agiliza o raciocínio é usando o nosso método prático. Tudo bem? Então, olha só, 3/5 dividido por 1/10 equivale a 6. Como isso, professora? Eu vou pegar 3/5 e vou multiplicar por 10. Professora, não era 1/10? Como é que virou 10? Porque eu fiz o inverso dessa fração. Quem é o inverso de 10, de 1/10? Equivale a 10 sobre 1. E agora a gente faz a multiplicação, ó, 3 vezes 10, 30, 5 vezes 1, 5, simplificando, eu tenho 6. Ou seja, eu sei que dentro desse 3/5, eu consigo colocar 6 vezes 1/10. Tudo bem, gente? Dividir por 1/10 é o mesmo que multiplicar por 10, que é a fração inversa de 1/10. Aqui, galerinha, de novo, ó, agora temos mais algumas frações para você praticar. Vamos fazer a correção de todas elas na nossa aula ao vivo. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Meus amores, eu realmente espero ter ajudado vocês. A aula gravada ela é feita com muito carinho. E assim, eu queria muito, muito, muito que vocês assistissem, né? E não assistissem comigo falando muito rápido assim, porque vocês estão falando que estão colocando no YouTube. Não. Assiste pausadamente, né? Então, assista com calma, porque é muito importante. É o que eu falo para vocês nas nossas aulas. A aula gravada é o start, é o início de tudo. É partindo agora do conceito da aula gravada que a gente produz a aula ao vivo e a aula de atividade dirigida. Então, não assistiu a aula gravada, você está perdendo muito. Tudo bem? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.